Estamos no ar conectados e vamos falar de desconectar. Uhum. Esse é um assunto ótimo, né? Vamos desconectar. Acho não, né? Todos os assuntos que a Exatamente. gente fala aqui é importante. Isso, exatamente. E no vídeo de hoje, acho que a gente vai falar de algo como desconectar mesmo a ligação emocional, né, da mãe, aquele cortar o cordão umbilical emocional, Uhum. né? Que é justamente aquilo que faz com que você, que as coisas que ela fala, né, que ela diz, que ela faz, reflitam em você, né? Muito Que é importante. quando você ouve aquelas palavras pesadas, aquelas afirmações ruins, e aquilo te dói, né? E os Porque você ataques, né? tá, os ataques, exatamente, porque você está conectado emocionalmente, né? Uhum. Você tá vendo ali uh, a figura da mãe e você quer se convencer de que de que é uma mãe, de que é uma pessoa boa, de que é uma pessoa, né, que está ali só querendo o teu bem, e é sobre isso que a gente tem que pensar, né, e conversar hoje, né, que aquela pessoa ali é uma pessoa doente, né, tem uma patologia, né, chamada transtorno de personalidade narcisista, Isso é e ela importante, isso é importante. e ela não quer o seu bem, ela quer o bem dela Dela. mesma. Entender que ela tem uma patologia, o comportamento dela provém dessa patologia, ela não tem sentimento porque também vem dessa patologia, ela não querer o seu bem também vem, tudo provém dessa doença, né? A forma como ela fala, como ela se comporta, tudo vem dessa doença. Ela é doente, né? Ela tem uma doença que movimenta a vida dela, né? Ela como pessoa, ela como mãe, como mulher, como filha, né? E aí a gente também colocar, como a gente falou no outro vídeo, que tem a questão externa da forma como ela foi criada, né? Que isso conta muito. Tudo que vem dela vem para te ofender, te atacar, porque ela não é uma pessoa com as suas faculdades mentais, né, no lugar, vamos dizer assim. Isso exatamente, né? O que vem dela é para te diminuir, para te deixar insegura, para derrubar a tua autoestima, né? É para te inferiorizar e para fazer com que você sinta que não é nada sem ela, Sem né? ela, Que você isso. exatamente, para que você sinta que você não vai ser capaz de fazer nada longe dela. É porque É isso ela que é tem assim essa que ela quer. dificuldade, né? Uhum, exatamente. Ela tem esse problema de autoestima, Fala um pouco né? disso, André. Como que é? Porque a gente fala muito da mãe narcisista, Uhum, do narcisismo, que é uma pessoa super isso. potente. Só que é uma coisa que eu Uhum, quero desmistificar, porque eu não vejo essa potência, né? Por muito tempo uhum, eu sofri com isso. Tinha situações onde eu não aguentava ver aquilo, a forma como era tratada, mas hoje, tendo consciência da situação, eu consigo enxergar que ela não é aquela potência que ela mostrava para mim quando eu não entendia, né? Então é importante uhum, as outras pessoas também começarem a entender por dentro daquela pessoa há um fragmento. Me explica mais, me fala mais sobre isso. uhum. Isso. Ah, pensa o seguinte: pensa numa pessoa que, quando está em qualquer lugar, ela, ela sempre acha que os outros são melhores do que ela precisa fazer alguma coisa para aparecer mais do que os outros, para se destacar, porque ela pensa que ela naturalmente não se destaca, né? Pensa nessa pessoa que quer fazer os outros acreditarem que ela
é merecedora de carinho, de afeto, de atenção, porque ela mesma não acredita nisso, ela mesma não se sente assim, né? Pensa numa pessoa que quer controlar a situação porque ela acha que, porque ela sente que se ela não controlar a situação, se ela não fizer as coisas girarem ao redor dela, ela vai ficar diminuída, esquecida, invisível e não vai ter um lugar. Então, ela própria é invisível, né? Ela trata o filho como invisível, mas ela é invisível, né? Isso, por dentro ela se sente assim. Então o comportamento dela vai ser sempre alguém tentando ser maior. Ela está em constante competição com o mundo. Ela está querendo provar para o mundo que ela é especial, que ela é digna de ser amada, né? E aí, só que nisso, o que que ela faz? Ela busca diminuir os outros, ela busca incapacitar os outros, ela busca tirar os outros da frente, né? Ela quer estar sempre no foco, mesmo quando o foco não é dela. Então, ela vai ser aquela mãe, por exemplo, que vai na formatura de uma filha, por exemplo, e vai querer aparecer em todas as fotos mais do que a filha. Se a filha é chamada para uma homenagem, ela vai querer estar do lado junto, vai querer pegar o microfone, aparecer na frente, falar mais que todo mundo. Por quê? Porque ela se sente mal, ela se sente menos, né, se sente inferior se ela não estiver nesse lugar. E aí ela fica angustiada, ela não se aguenta. E aí que ela, para ficar nesse lugar, ela já seleciona algumas pessoas em volta dela, né, para ela diminuir quando ela precisar se afirmar. Então, é importante dizer que não tem que aceitar o ataque, né, as agressões. Não vamos falar de agressão física, vamos falar de agressão psicológica, né? O filho não tem que aceitar a agressão psicológica porque ela está jogando para ele, ela está jogando para ele, para o filho, né? Mas é uma coisa que ela está sentindo dela mesma. Uhum, Né? Então, o filho tem que uhum, entender que quando ela xinga, quando ela ataca, quando ela menospreza, não sei o quê, ela está fazendo tudo isso porque ela não está se aguentando. O filho tem que entender que aquilo tudo não é dele, é dela. Todo aquele mal que ela joga no filho é dela, certo? É uhum. assim que é dessa forma que vai ser, que vai criar desconexão. Tipo, ela tá brigando comigo, ela tá me xingando, ela tá me humilhando, tá fazendo um horror comigo, mas aquela dor é dela e não minha. Isso é algo interessante da gente pensar e entender que quando um narcisista te humilha, quando um narcisista te rebaixa, quando um narcisista de alguma forma tenta impedir você de alguma coisa, a verdade por trás disso é que ele está pensando: essa pessoa é muito melhor do que eu, essa pessoa vai me superar tranquilamente. Essa, entende? Sim. O ataque narcisista significa isso, significa que ele está olhando para a pessoa e está se sentindo inferior à pessoa. Então, quando um narcisista fala assim, você nunca vai ser nada, na verdade, ele está pensando ali com ele, né? Uh, eu, eu Não não sou consegui ser nada. nada, né? É assim, eu não sou nada e você vai querer ser alguma coisa? É nesse tom? É esse tom que elas usam? Isso, a gente pode falar de alguma coisa nesse sentido, quer dizer, eu não consegui, né? Então eu não quero que você Você consiga, consiga. né? E eu acredito que você consegue. A gente colocando dessa forma, dá para o filho entender que quando ela ataca ele é porque ela está se sentindo inferior. Então é daí que começa a desconexão, né? Desconecta, não se Uhum, ligue ao que ela fala de você, a cara feia, porque é um desconforto estar debaixo do mesmo teto que a mãe narcisista, né? Porque ela bate panela, uhum, ela bate porta,
ela lava a louça batendo os pratos, ela varre o chão varrendo o seu pé, você passa, ela te empurra ou faz cara feia. Então, o filho precisa entender que todo esse mal-estar que ela faz você sentir, que ela projeta em você, é porque ela não está se sentindo bem. É porque ela está mal, porque ela é fragmentada. E tudo aquilo que ela joga em você é porque ela tem que despejar em alguém ou alguma coisa. Então, você é o escolhido. Então, entender que tudo isso que ela joga em você, você tem que se proteger, certo? Criar uma barreira, uma barreira emocional mesmo, para não se ferir. Isso, acho que assim, uma forma interessante, talvez, de falar isso, seria, ela é uma lixeira emocional, vamos dizer assim. Uhum. E ela joga esse lixo emocional nos filhos, né? E o que acontece? O filho sente dentro dele que para agradar essa mãe, ele tem que Precisa. acolher esse lixo emocional dentro dele, Uhum. né? Mas não, na verdade, o que a gente precisa fazer é aprender a não pegar o lixo emocional Dos e outros, trazer né? para dentro da gente, Uhum. interiorizar, Uhum. né? O lixo emocional não é teu, o lixo emocional é É do dela, outro. é do outro. Nossa, Então, que legal. se o outro tá jogando para fora, não seja você a lixeira emocional. Do outro. É bem difícil, né, essa parte, porque você falou uma coisa importante do querer ser aceito, né? Para ser aceito, eu aceito o seu lixo, né? Para você me amar, eu aceito a forma nociva como você me trata, hostil, e ninguém merece isso, né? Não importa se é sua mãe, se é o seu pai, se é o seu avô, o irmão, é, respeito, né? Tem que ter, Uhum. independente de quem seja, né? De lá para cá, de mãe, de pai, de irmão, e aí começa com você, todo esse limite começa com você. Então, desconectar, entender que a doença é dela, a doença está nela, faz toda a diferença, né? Porque você entende que tudo aquilo que ela joga em você, que ela te ataca, que ela te fere, é dela, né? Não é você. Uhum. Não é porque você não é uma boa pessoa, não é porque você tem uma baixa autoestima, não é porque você é feia, não é porque você é gorda, não é por nada relacionado a você, porque ela, aquela pessoa fora de você, que não tem nada, só sua mãe, você só nasceu dela, mas você não está conectado a ela, o problema é dela e não seu. Isso é muito importante, ter essa consciência. Né? Estudo chama-se estar Uhum. consciente do quem é a mãe narcisista e de quem é você. Isso, exatamente. E a prova disso que você está falando é que se não tiver você para ela jogar o lixo emocional, ela vai selecionar outra pessoa para ocupar esse lugar, né? Sim, sim. Então, ela pode usar, né? Ela pode dizer que você tem 1000 defeitos como justificativa do que ela faz, né? Mas se você não tiver ali, ela vai fazer a mesma coisa com outra pessoa e vai também dizer que essa pessoa tem 1000 defeitos para justificar aquilo que ela faz, né? Mas o que ela faz é a doença dela. Não é você, não é, né? Não é porque você está ali. Não é porque é importante entender que o narcisista não escolhe a pessoa para despejar o lixo emocional porque a pessoa tem determinados defeitos. Ele escolhe porque a pessoa é mais frágil, é mais vulnerável. Quando você sai Isso. do emocional, da vida, a sua vida toda é baseada no emocional, e aí você deixa isso de lado e passa a viver a vida mais racional, ela não te atinge mais, porque ela não vê abertura em você para poder te ferir, porque você está na sua razão, você está mais consciente, né? Você está mais vívido do que na emoção, porque emoção Isso. você está numa montanha russa o tempo todo, né? Então, você estando mais Uhum. estável faz toda a diferença, e na razão faz toda a diferença para que ela não te agrida mais emocionalmente, né? Isso, exatamente. Quanto mais é, firme você se mostra, quanto mais assertivo, quanto mais racional, quanto mais direto,
quanto mais limites você coloca mesmo, né, o que vai acontecer? Num primeiro momento, essa mãe ela vai tentar sabotar esse crescimento. Vai tentar de todas as maneiras te desestabilizar, acionar gatilhos, né? Vai tentar te fazer ali ter uma resposta emocional Negativa, né? descompensada, né? Isso, exatamente. Então, quanto mais você é objetivo, né? A questão de sim e não, né? Porque normalmente a mãe narcisista ela faz uma pergunta, mas não é porque ela quer saber a resposta, é porque ela quer criar uma confusão, né? Então, se você responde só com sim e não, você não dá margem para confusão, né? Ao passo que o que acontece normalmente com as filhas, né, que acabam caindo nessa armadilha, é que tentam argumentar, né, explicar, responder, argumentar, e ela sempre tem argumentos diferentes, né? E ela nunca vai perder a discussão, porque o que acontece? Se ela achar que está sem argumento, ela muda de assunto Muda de assunto. e a história é outra e acabou. E se você perguntar, ela vai dizer, não, eu Vai nunca falei esticando o sobre aquilo. chiclete, né? Tipo, muda de assunto e muda de assunto. Exatamente. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. A autossabotagem da mãe é baseada no medo? Existem várias relações de medo aí, né? Uhum. Porque o filho, né, a filha, tem o medo de não ser amado, vamos dizer assim, de ser descartado, né? Então, a mãe narcisista manipula e usa isso, né? Como algo do tipo, se você for, não precisa nem voltar, né? Coisas assim, né? Então, isso obviamente, né, mexe. A nossa caminhada, o nosso desenvolvimento humano, né, desde pequenininho, ele é baseado em conquistar o afeto dos pais, né? Sim. Então, fica esse medo de ser descartado, porque, vamos dizer assim, em geral, quando a gente se sente descartado, a gente acha que é por culpa nossa. Aí entra culpa, medo e culpa, né? A gente acha que a gente é descartado porque a gente não é bom o bastante, né? Sim. Então entra o medo de se ver nessa situação, né? Só que quando a gente fala de mãe narcisista, né? Ninguém é bom o bastante para ela. Se a pessoa der o mínimo sinal de romper com as demandas dela, de sair do jugo dela, de fugir do cativeiro dela, ela vai sabotar, ela vai agredir, ela vai usar de todas as artimanhas para se vingar. E realmente o narcisista ele tem esse lado muito vingativo também. Quanto mais racional Uhum, você está nessa relação, isso. quanto mais consciente você está nessa relação, menos ataque você sofre, você consegue se movimentar mais em prol de você e você anula, né, vamos dizer assim, Uhum. a racionalidade anula o narcisista. Não vou dizer que anula, mas assim, ela tira do narcisista muito do poder de ataque, porque ele depende muito mais da emoção da pessoa para ele atacar, né? Então, se você passa a tratar de forma mais objetiva os assuntos, ele não tem argumento, não tem de onde tirar, procurando formas de te agredir, mas você está tirando munição dele. Entendi. Bom, vou ficar por aqui. Nosso tempinho acabou.